O burburinho aqui da frente, se puder sentar também. Calma aí, deixa eu só fazer uma... Só um vídeo. Porque daí vocês não conseguem ver o vídeo. Oi? Aqui, né? Bom dia. É um prazer receber vocês todos aqui. Num sábado que começou frio e, para mim, assim, já tá quente, já está gostoso de ficar junto. Esse é o primeiro encontro, o lançamento da Frente Paulista pela Primeira Infância, e eu diria que um movimento bastante importante aqui na Assembleia de ter um espaço para pensar a primeira infância e, de fato, garantir que as nossas crianças e as nossas mães tenham um futuro melhor. E, se bobear, a gente ainda garante um presente melhor. Acho que é para isso que a gente está trabalhando, né? A gente vai começar com um convite. A ideia é que a gente assista um vídeo que a gente preparou, é um vídeo bem rapidinho, e ele tem o propósito da gente refletir um pouco. Quer falar? Sobre o tempo social, que precisa de proteção integral, e Tá bom. E é prioridade absoluta. Então, a gente vai assistir o vídeo rapidinho, depois a gente compõe a mesa. Eu acho que era bom apagar a luz, Thaís, também. O direito das crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, não ter fome, tem que ter segurança e estudar. Tem direito à atenção, direitos a livros e pão. Descer do escorrega, fazer bolhas de sabão. Lamber o fundo da panela, ser alegre e tagarela, pode também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas. Montar um jogo de armar. Amarelinha peteca e uma corda de pular. O direito... Queria chamar, então, a deputada Marina Elô para compor a mesa, presidente da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, a co-deputada Anne Rami, a co-deputada Raquel Marques, e o co-deputado Jesus Iaiolo, para compor a mesa, que são da Mandata Bancada Ativista, membros da Frente Parlamentar. Pensei da gente fazer o seguinte, vou passar a fala para vocês, depois a gente chama as outras autoridades presentes para poder dar uma saudação também. Podemos começar? Bom dia a todos. Hoje é um dia muito feliz. Eu fiquei super emocionada com esse vídeo, porque ele concretiza muito do que a gente vem falando e trabalhando desde a campanha sobre a importância das crianças na política, sobre a importância da gente pensar isso. E ele foi feito com muito amor. Eu queria muito agradecer, porque essas crianças do gabinete são muito maravilhosas. E eu começo o dia bem emocionada em ver tanta gente querida, tanta gente especial e tanta gente engajada e envolvida nessa pauta, que para mim é prioridade absoluta.
aqui no sábado de manhã, se dispondo a trabalhar e construir junto com a gente como que a gente pode avançar essa pauta no Estado para que, sim, a primeira infância seja sempre prioridade absoluta. Então, eu queria começar agradecendo a presença de todos. É um prazer estar compondo essa mesa com deputados maravilhosos. E a gente quer fazer um dia de bastante trabalho mesmo conjunto, de participação, para que a gente possa utilizar tanto conhecimento e inteligência desse tema que a gente tem hoje aqui na plateia para concretizar em políticas públicas. Então, muito obrigada e bem-vindos. Gente, obrigada. É inédito aqui na LESP que uma frente parlamentar seja criada desde pensar... Olha, o celular falou para mim, correto. Então, tudo certo no que eu falei. Há muitos anos, alguém já fez um pouco do nosso trabalho sintetizando o ECA, né? Aí a gente deve hoje celebrar. Isso aqui não é só um encontro de trabalho, é um encontro de celebração. Que, num lugar no tempo onde a gente pega um legado que já está construído, que diz que criança é prioridade, é dever do Estado, da família e da sociedade, e avança um pouquinho. Essa frente parlamentar é para isso. A gente continuar cuidando do que já foi plantado e semeando novas estratégias e melhores estratégias para o futuro, diante de um cenário tão conservador, né, que a gente tem vivido. A lei é maravilhosa, mas ela não é poética. Então, eu vou deixar com vocês um pedacinho de uma poesia, que é do Manuel de Barros, quem não conhece deveria. Ele diz assim: um fotógrafo artista me disse uma vez: veja que pingo de sol no couro de um lagarto é, para nós, mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. E falou mais, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. E daí a gente fica olhando as crianças, então acho que a gente sabe, né, da importância das coisas. Gratidão por hoje a gente estar aqui para falar das coisas importantes. Bom dia. Bom, falar de infância é um mundo, mas quando eu começo a pensar sobre os 3 eixos dessa frente parlamentar, né, educação, cultura, segurança das crianças, proteção de abusos e saúde e bem-estar, a gente vê que esse mundo é muito maior, né? Quando a gente vai começar a aprofundar, a gente vai tendo a dimensão do quanto há de verdade de trabalho para ser feito em prol dessas pessoas que estão aqui hoje, né? Criança não é futuro, criança é presente. E nessa presença e nesse presente, eles têm que ser tratados com todo o respeito que eles merecem, né? Não como uma coisa por vir. Eu sou uma pessoa pragmática das pequenas tarefas menos poética do que a Anne, menos do que a Marina, e aí eu já fico com as minhas, né, emergências e preocupações. Imediatamente hoje, nossas crianças correm risco com a epidemia de sarampo. Eu acho que é uma tarefa que a frente precisa já começar a trabalhar na próxima semana. A gente tem que fazer uma reunião de trabalho com relação a isso, que as crianças, especialmente as muito pequenas, correm risco com poucos leitos, enfim, e com a epidemia que não tem foco exatamente nas crianças, tem foco de adultos entre 25 e 29 anos, mas que acaba pegando nas crianças pequenas e elas sim correm risco de vida, e uma série de outros trabalhos que estão aqui e agora, né, impactando a rotina delas. Fico muito contente de estar com vocês. É um trabalho que nós não vamos conseguir fazer num pequeno grupo, tem muitos desdobramentos, muitas especificidades, e vamos precisar, sim, construir e pensar no coletivo soluções para todas essas demandas em um contexto difícil politicamente, economicamente, mas que não pode esperar as coisas mudarem. Passa rápido demais, né? Muito obrigada. Bom dia a todas e aos poucos pais que aqui se fazem presentes. Quando as meninas falaram, você vai encostar lá na mesa da primeira infância, eu falei, para falar o quê, se eu ainda nem descobri o que é ser pai? A Eloá tem apenas 5 meses e 23 dias, e desde então eu tenho ainda descoberto o que é ser pai.
e acho que vou levar aí mais uns 30, 40, 50, 60, enfim. Espero viver muito, viu, filha, para acompanhar você quando você estiver morando na UFBA. E para mim foi bastante surpresa estar aqui hoje, porque é algo que eu tenho aprendido bastante. Agora, do ponto de vista da contribuição e da importância que essa frente ocupa, eu comecei a aprender a importância do papel das crianças na nossa sociedade, no movimento cultural das periferias, movimento esse que existe, né, que faz vários corres aqui na cidade, quando a gente sempre se perguntava o porquê que as mães, o porquê que as companheiras não se faziam presentes nos encontros, nos debates, nos seminários. Porque a responsabilidade de uma criança é muito grande. É muito grande. E as companheiras sempre ficavam alijadas desse processo. Então, por conta disso, a gente começou a fazer cirandas, né? Fazer com que nas nossas reuniões, nos nossos encontros, tivesse espaço onde as crianças pudessem estar conosco e, por conseguinte, as companheiras também participarem. E foi aí que eu comecei a me tocar da importância que é incluir as crianças, né, nesses espaços, como a Raquel disse. Quer falar, filha? Como a Raquel disse, né, a importância que é a gente incluir esses serizinhos, né, em todo o debate, porque se estiverem bom para elas, consequentemente vai estar bom para a gente. Bem, eu não sei muita coisa da primeira infância, estou aprendendo, mas eu quero contribuir para que os pais, né, porque é muito fácil ser pai diante do que é ser mãe, possa estar presente nesses espaços e contribuir aí para o agora, para o amanhã, desses serizinhos aqui. Obrigado e espero aprender muito com todas e com todos vocês. A gente tem clareza de que sozinho a gente não faz nada, então a gente queria chamar outras autoridades presentes, porque a gente vai somando forças. Então eu queria chamar o vereador Cláudio Fonseca para a mesa. A Paola Pastrello, que vem representando a secretária Célia Parnes de Desenvolvimento Social. A secretária Rita Aparecida, de Saúde da cidade de Cabreúva. A Ana Carolina Oliveira, que é defensora pública da primeira infância. A deputada Jo, que é lá de Alagoas e veio aqui engrandecer o nosso encontro. E a secretária Márcia Aparecida, dirigente municipal de Atibaia de Educação e representante da Undime também. A gente pode começar da esquerda para a direita? Vamos começar com você, por favor, Ju. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ana Carolina, defensora pública da Infância e Juventude. Atualmente eu estou na coordenação do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria de São Paulo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a iniciativa do convite, do estímulo aos pequenos. Eu achei brilhante, porque a gente está acostumado a ir em reuniões, grupos de trabalho, para discutir sobre direitos da criança e adolescente, sem ter crianças e adolescentes. E quando a gente está falando deles, olhando para eles, é diferente, né? A gente está falando deles, olhando para eles. Achei muito importante a iniciativa. Queria parabenizar. Dizer que eu estou muito feliz com o lançamento da frente aqui no estado de São Paulo. Na Defensoria, diariamente, a gente vê tantas violações de direitos já na primeira infância, crianças na primeira infância ainda sem acesso à creche, em situação de rua, sofrendo vítimas de abuso sexual, de violência. Então, e nessa fase que é tão importante, né, a primeira infância, onde qualquer interferência, seja positiva ou negativa, vai refletir para a formação daquele ser enquanto cidadão. Então, é muito importante o trabalho nessa fase.
Então, eu fico muito feliz e coloco a Defensoria Pública à disposição da Frente Parlamentar da Primeira Infância para o que vocês precisarem. Nós estamos muito entusiasmados com esse tema e muito dispostos a contribuir. Bom dia a todos. Eu represento a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Meu nome é Paola, eu sou coordenadora estadual do Programa Criança Feliz aqui no Estado. Nós coordenamos 171 municípios que aderiram ao Programa Criança Feliz, que é um programa do governo federal, é um programa novo, que foi instituído por decreto, mediante o Marco Legal da Primeira Infância, que diz que a criança é o centro de todas as políticas públicas, né? Que deve ser o centro de todas as políticas públicas. Então, o Programa Criança Feliz, ele trabalha no eixo da promoção, né? Na promoção do desenvolvimento humano, e através do desenvolvimento integral na primeira infância, fortalecendo o exercício da parentalidade e fortalecendo o vínculo entre o cuidador e essa criança, através de uma estratégia fundamental, que são as visitas domiciliares. Então, o público-alvo desse programa são as famílias beneficiárias do Bolsa Família, gestantes, crianças de 0 a 3 anos, e crianças do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, de 0 a 6 anos. E é uma estratégia fundamental, porque é onde a gente consegue realmente ter um olhar, não só para a criança, mas para toda a família, através da visita domiciliar, que tem como pressuposto também trabalhar a intersetorialidade. Então, é um programa que trabalha junto com a saúde, a educação, os direitos humanos, esporte, lazer. E só para falar em questão de números, hoje nós temos no Brasil 2.622 municípios aderidos ao programa. São 2.526 municípios já iniciaram as visitas do programa. São 17 mil visitadores registrados e mais de 3 mil supervisores. Então, o Estado ele atua na capacitação, dando apoio técnico a esses municípios, capacitando esses supervisores municipais, que, por sua vez, capacitam esses visitadores para realizar essas visitas domiciliares e estarem desenvolvendo um trabalho junto a essas famílias, fortalecendo esse vínculo entre esse cuidador e essa criança. Então, é um prazer estar aqui, também fico muito feliz com o convite. E quero dizer também que o Estado, nós temos uma comissão estadual pela primeira infância. Nós temos já desde 2017 esse comitê estadual instituído, e com várias pastas presentes, várias secretarias presentes, inclusive a participação da Casa Civil. E, então, estamos caminhando aí para o fortalecimento da primeira infância aí no Sistema Único de Assistência Social. O nosso foco é a população mais vulnerável, sim, porque a pobreza, de certa forma, ela nega direitos, né? Então, esse programa ele vem realmente fortalecer a primeira infância para as famílias mais vulneráveis. Obrigada. Só quero aproveitar entre a Paola e a Rita e convidar o vereador Marcos Papa para a mesa também, lá de Ribeirão Preto. Vem, Papa. A gente está no momento de escutar as autoridades, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Rita, sou nutricionista e estou como secretária de saúde no município de Cabreúva. E aqui eu estou representando o nosso prefeito, Henrique Martins. O Primeiríssima Infância ele já existe em Cabreúva, começou como um programa, né, como um projeto regional e hoje já como um programa de Estado. O município já realizou inúmeras ações que durante esses anos, algumas que eu vou citar aqui, por exemplo, a nossa Santa Casa, ela tem o parto humanizado, a gente tem o quarto semente, e é um trabalho de uma equipe muito envolvida, e que onde nasceram muitas crianças, e a cada criança nascida, o município planta uma árvore, né? Então, muito bonito o trabalho dentro da nossa Santa Casa, que o prefeito, ao assumir o seu governo, ele precisou fazer uma intervenção. Então,
A partir daí, foi um período de muita luta para que ela voltasse a funcionar e agora com uma outra proposta, com foco na maternidade. Uma unidade de saúde bastante grande, funciona algumas vezes na semana, agora, no momento, uma vez só, com um horário ampliado, para que os pais possam participar do pré-natal também. Todas as funcionárias da prefeitura têm direito à licença maternidade de 6 meses, também foi uma conquista. E todo ano a gente faz a Semana do Bebê, a Semana Regional do Bebê, e o tema desse ano para Cabriúva é alimentação sustentável. A gente fez uma capacitação para os educadores, porque é um projeto que tem as 3 faces, né, assistência, saúde e educação. E o tema dos professores vai ser, para que eles desenvolvam, a partir dessa capacitação, um piquenique saudável. Então, é um prazer estar aqui, vendo esse projeto que virou um programa, se tornando cada vez mais fortalecido. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Sou Jó Pereira, deputada estadual por Alagoas. Gostaria de cumprimentar com um abraço carinhoso no meu estado, todos vocês aqui de São Paulo, dizer que estou muito feliz em estar aqui hoje participando do lançamento dessa frente parlamentar em defesa da primeira infância, né? Primeiro porque acompanho e sou entusiasta, torcedora do mandato da deputada Marina Elô e admiradora do mandato compartilhado, né? Uma experiência nova que, inclusive, eu já estava falando com as meninas, a gente precisa propagar isso, porque é o caminho, é um meio pelo qual nós, mulheres, podemos, inclusive, aumentar a nossa participação na política. Dizer que discutir a primeira infância, não só discutir, mas provocar na política a necessidade de olhar a primeira infância é extremamente importante. É uma ação de presente, mas que tem reflexos no futuro. Isso já foi justificado, inclusive, economicamente, socialmente. E nós precisamos alertar, porque desde 1988 que a nossa Constituição Cidadã diz que criança ela não é prioridade, ela é prioridade absoluta. E quando a gente fala de prioridade absoluta, ela precisa ser prioridade na atuação dos órgãos, nos orçamentos públicos, seja do município, do estado ou do governo federal. E lá em Alagoas, além da frente parlamentar que já foi criada, e nós vamos fazer a instalação junto com o evento do CNJ, que também está trazendo um pacto pela primeira infância, nós trabalhamos o orçamento da criança e do adolescente, trazendo para o orçamento do Estado a lupa nos investimentos direcionados às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, são ações que fortalecem a construção de políticas públicas focadas e direcionadas ao nosso futuro, com atuação no presente, como disse a Anne Hammick, né, que é um presente, é uma ação presente que repercute no futuro. Então, e para terminar minha fala, que ele já colocou ali 3 minutos, eu gostaria de lembrar que é uma letra de Arnaldo Antunes, que ele diz que todo mundo teve infância e todo mundo foi criança. E recentemente eu fiz uma fala na Assembleia Legislativa lembrando isso. Não adianta a gente estar apontando os nossos adolescentes como criminosos, se nós não cuidamos da infância, porque todos nós já fomos crianças, todos nós já tivemos infância. E nós somos o que somos hoje, pela infância que nós tivemos. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando. Quero aproveitar, vereador, só um minutinho. Queria aproveitar para convidar também o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de São Paulo, Carlos Júnior, para a mesa. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar a deputada Marina Elô, a bancada ativista, as co-deputadas e o co-deputado da bancada ativista pela iniciativa de chamar esse primeiro evento da Frente Parlamentar Paulista pela Primeira Infância,
uma iniciativa extremamente importante que pode se juntar a outras ações que estão ocorrendo também em outras câmaras municipais, assembleias legislativas, iniciativas como a de ontem, lançada na Câmara Municipal, da bancada da educação, bancada da educação, o Fábio está aqui, o Caio. O Caio está aqui, é muito importante. Aproveitar e dizer que eu também trago o abraço da vereadora Janaína Lima, que na Câmara Municipal é a autora da lei da primeira infância, que institui políticas públicas para a primeira infância, pode servir como uma referência, inclusive, para esse debate que se fará aqui também, principalmente porque nós estamos nos aproximando da comemoração de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ano que vem, 2020, que é um instrumento que, de fato, reconheceu a criança como detentora de direitos, que se ainda não estão totalmente consolidados, é necessário que nós todos, parlamentares ou não, aqueles que se engajam em defesa da criança e do adolescente, que o faça, para que, de fato, afastando-as da pobreza, afastando-as do isolamento, das péssimas condições de vida, das suas famílias, possam, de fato, ter todos e amplos direitos. Então, é muito importante aquilo que se realiza hoje, cumprimentar e tomara que a frente se amplie. Eu já vi a intenção de que não ser uma frente marcada partidariamente, né, ela é mais ampla do que isso, é importante para dialogar com a sociedade e para que haja o reconhecimento da própria sociedade de instrumentos práticos, eficazes de lutar por direitos. Eu acredito que a Frente Parlamentar terá sucesso, terá êxito, primeiramente porque é composto pela maioria das mulheres e já é um bom início, né, você ter uma composição majoritária de mulheres para poder pensar em políticas públicas. Muito obrigado, sorte para todos nós. Nós estamos à disposição na Câmara Municipal. Sou Cláudio Fonseca, estou vereador na Câmara Municipal. Eu e outros vereadores que lá atuam também podemos muito ajudar. Espero. Obrigado. Um bom dia para vocês. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a deputada Marina, na pessoa da deputada, a todos os presentes. Agradecer o convite. Eu sou a Márcia, secretária de Educação do município de Atibaia. Na ocasião, também estou representando a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Represento aqui todos os secretários do Estado de São Paulo, secretários municipais. E de onde realmente acolhemos as nossas crianças, que são nos municípios. Conversando um pouquinho com a deputada, fiquei muito contente com essa iniciativa, justamente porque é onde bate na porta, nos municípios. Temos já um marco legal do governo federal, algumas políticas públicas do governo federal, como já foi citado, Criança Feliz. Nós tivemos também um programa que hoje não está mais em exercício, que é um programa que era voltado para as creches, né, que era o Brasil Carinhoso. E vou falar como uma secretária onde o nosso orçamento está cada vez mais curto. A preocupação é de atender, e a Defensoria Pública bate na nossa porta também todos os dias, no atendimento às creches, e nós sabemos dessa necessidade. Então, nós temos, inclusive, até um programa aí do governo estadual, que é a construção de creche, a creche escola. No entanto, construir creche não é caro. O caro é você manter uma creche, né? E manter com qualidade, com alimentação adequada, fralda, enfim, todos os itens necessários para que essa criança tenha o seu pleno desenvolvimento garantido. Então, quero dar aqui os parabéns à deputada para que nós possamos, cada vez mais, né, trazer políticas públicas para a primeira infância, para que os municípios possam ter aí recursos, aportes, para que tenha esse desenvolvimento. Nós já sabemos, nós, né, que somos da área da educação e os defensores aí da primeira infância, nós sabemos o quanto essa primeira infância, o desenvolvimento dessa criança é fundamental para o seu desenvolvimento para o resto da vida. A criança tem um cérebro mais plástico nessa idade e é nessa idade onde ela aprende tudo para o resto da vida. Então, é muito importante essa criança estar, sim, na creche, ter todos os estímulos necessários, mas para isso nós precisamos de recursos, deputada.
E eu tenho certeza que nós batalharemos para isso, né? É o direito, desde lá da Constituição, né? A educação, a creche deixou de ser assistencialista e é isso que nós lutamos diariamente, né? A creche é um espaço de educação para que a criança possa se desenvolver. Então, deputada, conte com nós, secretários municipais, com a nossa experiência aqui na frente parlamentar, para que juntos possamos aí criar políticas públicas em defesa da primeira infância nos municípios. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Bom dia a todas e todos. Sou o Carlos, represento o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, aqui da capital de São Paulo. Estou na condição de presidente do Conselho, representando a sociedade civil. Também entrego os movimentos da infância a nível estadual, federal. Super importante o lançamento de uma frente parlamentar da primeira infância, um marco dos 2 mandatos que eu tenho acompanhado pelas redes, pelas ações, são muito importantes, de um Estado que só pensa criança e adolescente em 2 momentos, ou na vaga da creche, ou na medida socioeducativa em meio fechado, que é quando interna os meninos da Fundação Casa. Num Estado que não investe em política pública nenhuma para a garantia fundamental dos meninos e meninas. Então, vida a campanha política, criança e adolescente, mas, de fato, a gente precisa implementar o conceito de prioridade absoluta na questão do orçamento, na questão da construção de políticas públicas, na questão do atendimento e no olhar e na escuta desses meninos e meninas. No Estado de São Paulo, que eu acho que, diferente do Brasil, a gente tem muito dinheiro, né? Eu penso pela cidade de São Paulo, um orçamento super alto, então muitas vezes ainda falta vontade do Poder Executivo diretamente exercer com prioridade a construção de políticas públicas para os meninos e para as meninas. Não só exercer e construir as políticas, mas também ouvi-los nessa construção. Né, independente da forma que eles se colocam, da faixa etária, da forma que eles entendem, eles sabem muito bem o que eles querem, né? Criança e adolescente sabe muito bem e precisam ser ouvidos. A gente tem que deixar de dialogar só sobre o conceito da primeira infância como creche, mas pensar esse conceito amplo de desenvolvimento para que esse menino e menina não esteja num estado como São Paulo que prioriza ou o genocídio, porque nossos meninos morrem, ou também dialogar sobre as unidades de internação que são a Fundação Casa, que de casa não tem nada. Né, num estado como esse. Então a gente precisa investir em políticas públicas que começam sim na primeira infância, para que lá na frente eles não precisam estar nesses tipos de espaços, sofrendo vulnerabilidade, entre outros. O Conselho Municipal da Criança está disponível para fazer esse debate numa cidade com 3,5 milhões de crianças e adolescentes, né, num país como é a cidade de São Paulo. Estamos aqui para discutir, para pensar e para cobrar a participação também dos mandatos, da sociedade civil e também trazer nossos meninos e meninas para esse debate. Quero saudar a todos, uma ótima manhã, estamos à disposição. Muito obrigado aí pelo dia e pelo trabalho e pela iniciativa que é maravilhosa. Obrigado. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, deputada Marina Elô. Com muita alegria que eu compareço à Assembleia hoje. Eu sou o vereador Marcos Papa, de Ribeirão Preto. Criei em Ribeirão o Pacto pela Humanização do Parto. Essa discussão lá em Ribeirão já tem 5 anos e vem produzindo frutos, mudando essa estatística perversa das cesarianas, né? É um trabalho a ser feito. Também sou autor da lei da amamentação. Houve um constrangimento de uma mãe que estava num banco amamentando e o funcionário mal orientado pediu que ela se dirigisse a um local adequado para fazer a amamentação. Isso não existe mais na minha cidade, é uma lei que está vigindo. E também o Pacto pela Primeira Infância, o que tem nos possibilitado, Marina, e a todos, uma ampla frente de diálogo com vários segmentos da sociedade. Em tempos de polarização, esse tema é um tema que une pontos diversos, polos diversos, em nome de um mesmo diálogo. Das maravilhas da atividade política, eu não consegui ouvir todas as falas aqui da mesa, infelizmente, mas eu prestei bastante atenção nas que eu consegui ouvir e a gente não para de aprender num campo tão importante da nossa vida. Nós, ambientalistas, dizemos que nós temos que nos preocupar com o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Mas eu prefiro o pensamento dos educadores que diz que filhos vamos deixar para o mundo.
e nós sabemos que é uma responsabilidade ética cuidar da primeira infância para que não seja uma geração, né, mutilada das suas potencialidades, como o nosso amigo do Conselho, me fugiu o teu nome? Carlos. Como disse o Carlos, a sociedade não pode prestar atenção nas crianças somente quando se preocupa com números em vagas de creche e depois como está a Fundação Casa. Então, bendita a iniciativa, bendito o esforço de todos que estão aqui dando essa partida para trabalhos tão importantes em benefício da vida. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai passar a fala para a Thaís, que é especialista do mandato da Marina em primeira infância, uma das responsáveis por organizar esse evento, garantir lanche, espaço para as crianças, todos vocês aqui. Mas antes de passar a fala para a Thaís, eu queria agradecer os representantes dos seguintes mandatos: da deputada professora Bebel, da vereadora Janaína Lima, do vereador Milton Ferreira e também o Jorge Vini, que é da Rede Nossa São Paulo. Obrigada pela presença. Bom, pessoal, muito bom dia. Agradecendo de novo a presença de cada um e cada uma de vocês. Para a gente é muito, muito importante ver a concretização desse trabalho. Eu aprendi com a Marina que a nossa frente pode ter o tamanho que a gente quiser. Então, o nosso principal convite é que vocês se apropriem, de fato, desse espaço para que a gente faça ele ter o tamanho que a gente quer. E eu acredito que ele seja grande, porque as nossas crianças não merecem nada menos que isso. A minha fala aqui vai ser breve, eu vou só explicar um pouco de como a gente está pensando à frente, o que a gente já está fazendo e o que a gente espera poder fazer junto com vocês. A Thaís, que está lá do meu lado, é outra Thaís da bancada ativista. Ela está me ajudando a operacionalizar essa frente e vai ajudar agora passando os slides para a gente. Bom, o que é a frente, né? A frente parlamentar é uma força de vários parlamentares que se une a todos os entes da sociedade civil para fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Articular, mobilizar e promover políticas públicas para uma causa. A nossa causa é a primeira infância. A gente escreveu brevemente a publicação aqui da apresentação, a gente vai deixar disponibilizada também para download, para quem quiser ter acesso, mas é basicamente disso que a gente está falando. Como é que a gente une todas essas pessoas, como é que a gente utiliza bem essa inteligência coletiva para promover políticas públicas e iniciativas para a nossa primeira infância. O que a gente quer? Exatamente o que todo mundo repetiu e eu vou falar de novo. Crianças de 0 a 6 anos como prioridade absoluta no estado de São Paulo. E como é que a gente vai fazer isso, né? Acredito que hoje é um momento inicial dessa primeira articulação, a gente se conhecer, se conectar. Tem muita gente que já faz muita coisa incrível aqui. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de falar com todo mundo, de trocar os contatos e a gente manter essa rede viva para continuar articulando e mobilizando todo mundo para a gente não só garantir, mas também ampliar o direito das crianças aqui de São Paulo. Esses são os nossos eixos de atuação. A gente fala de primeira infância, mas não tem como separar isso das maternidades. E a gente fala maternidade no plural, porque existe uma diversidade na maternidade, né, interseccional. Então, são mulheres que são mães, mas são mulheres que são mães e negras, são mulheres que são mães e trabalhadoras, são mulheres que são mães indígenas, são mulheres que são mães e estão em contexto rural e urbano. A gente vai falar disso na frente. A gente vai falar de saúde e bem-estar, falando sim do SUS, mas falando também de cultura, de esporte, lazer, como essa cultura da paz que as crianças precisam ter acesso para se desenvolverem sempre muito bem. A gente também vai tratar de um assunto que é super importante, que é a educação infantil. A gente acredita que a educação transforma tudo, mas ela tem que ter qualidade, ela tem que prover acesso e ela tem que ser democrática para que todas as crianças se sintam pertencentes a esse modelo. E a gente vai falar também de prevenção do abuso, exploração e violência. A gente fala de prevenção porque isso não deve acontecer. Então, a gente quer impedir que isso aconteça e usar as melhores ferramentas legais para isso. A gente vai falar um pouquinho das nossas ações contínuas, a gente vai falar do que a gente já começou a fazer, mas que vai ser potencializado a partir de agora com a participação de todos vocês. A gente está começando o monitoramento, e aí eu tenho que saudar aqui a Dani, dá um oi, é nossa especialista de orçamento e planejamento. Ela está ajudando a gente a entender como é que funciona esse orçamento do Estado, para que a gente saiba para onde está indo esse dinheiro, como é que ele está sendo investido e qual o retorno que ele está tendo para as crianças. A gente vai entender quais são as brechas e começar a ampliar, né? Será que a gente pode ter um orçamento específico para a primeira infância no Estado? A gente está correndo atrás disso.
Acho que pulou um, mas tudo bem. Não, é isso mesmo. A gente quer realizar junto com vocês, e fica feito aqui o convite para quem quiser levar a Frente Parlamentar do Estado para qualquer lugar, chegar na gente e chamar, que a gente vai. A nossa ideia é fazer reuniões com os secretários, autoridades, sim, fazer reuniões com municípios para entender como é que a gente apoia, como é que a gente dá suporte com a estrutura dos mandatos que estão aqui hoje e com os que não estão, porque a gente também chama todos aqueles outros que assinaram como apoiadores para poder dividir essa responsabilidade com a gente. A gente vai fazer as reuniões com as organizações que são tão importantes, que também estão presentes, e as que não estão, a gente também vai atrás para cobrar a presença, e reunir com o território para ouvir mulheres, famílias, crianças, porque é isso que a gente acredita que a gente precisa fazer. Essa política que a gente quer construir, ela tem que vir a partir das demandas que as pessoas que sentem essas dores trazem para a gente. Aí, algumas ações pontuais. Nosso próximo trabalho é a organização de um seminário estadual pelo direito das maternidades e infâncias. A gente espera concluir e colocar isso na rua em outubro. Então, a gente vai precisar muito da ajuda de todo mundo. E para que vai servir esse espaço? Para a gente qualificar o debate sobre maternidades e infâncias. Então, colocar todo mundo na mesma página, compartilhar informação segura, compartilhar aquilo que pode ser útil para impactar positivamente a vida das pessoas. A gente vai querer também impulsionar essas iniciativas e promover o compartilhamento de boas práticas. Tem tanta gente boa fazendo coisa legal. Vamos trocar, vamos entender como é que a gente pode aprender junto? Essa é a iniciativa, a gente vai fazer essa realização do seminário e contamos com a participação de todos vocês e muito mais. Outra coisa que a gente acha super importante é coletar dados de qualidade sobre o estado da primeira infância no estado de São Paulo. Então, como é que estão essas crianças, como elas vivem, elas trabalham, o que elas fazem, o que falta para essas crianças? A gente só pode dimensionar o problema quando a gente tem evidência, quando a gente tem números qualificados para isso. E essa vai ser uma entrega que a gente deseja fazer no primeiro semestre de 2020. Esses são os contatos, tanto da Thaís Ferreira, que sou eu, quanto da Thaís Leão. Nós somos, a partir de agora, as pessoas de referência para a Frente Parlamentar. Quem quiser fotografar, fotografa. Quem quiser anotar, anota, porque é muito importante que a gente esteja bem juntinho, um sabendo o contato do outro, para que a gente saiba para quem a gente pode chamar, quem a gente pode convidar, e a gente está super disponível para construir esse espaço com vocês. Então, é isso. Anotem os contatos e se apropriem desse movimento que a gente está criando. E uma coisa mais importante ainda, depois desse evento, lembrar para todo mundo ter colocado lá no registro, quem fez pelo formulário, a gente já tem o contato. Quem não fez, colocar o seu e-mail, o seu contato na lista, porque é a partir daí que a gente vai dar continuidade a essa conversa, que vocês vão ser informados de nossos próximos movimentos. Ela está voltando aí, para quem não anotou, né, quem não fotografar, fotografar. Última chance não, a gente pode repetir, a gente pode distribuir cartão também. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. A gente volta de novo a falar que esse espaço vai ter o tamanho que a gente quiser e a gente conta com vocês para tornar ele gigante, porque as crianças não merecem nada menos que isso e são prioridade absoluta. Obrigada. Obrigada, tá? A gente, como a Thaís falou, para a gente é importante escutar as autoridades, porque isso significa também o comprometimento delas com o tema, mas a gente também quer escutar quem está no território. E, nesse caso, quem está no território significa quem está na nossa plateia. Então, eu queria falar que quem quiser se inscrever para falar e dar uma saudação breve, ali com a Marcela na mesa, levanta a mão, Marcela. Que a gente vai fazer agora... A gente vai passar a fala para a Marina, porque acho que tem uma outra coisa que a gente já disse aqui, é importante reforçar, que é importante fazer evento, mas, de fato, acho que os dois mandatos têm o comprometimento de fazer mudanças de fato. E daí a Marina começa hoje a apresentar para vocês um projeto de lei que acho importante e a gente quer poder discutir com vocês. Nesse meio tempo, a gente tem a presença do vice-prefeito de Guarulhos, Zeituni. Obrigada, Zeituni. E da vereadora Soninha também. Então, queria agradecer a presença. O que a gente quer fazer agora, nessa segunda etapa, depois de falas tão inspiradoras e importantes, e depois já para a gente conseguir apresentar um pouco o que a gente está estruturando, é convidar vocês para construir com a gente uma parte importante da nossa atuação legislativa. A gente quer criar o Plano Estadual da Primeira Infância, e, para isso, eu queria apresentar, a gente pensou uma metodologia para que todo mundo possa participar. Então, tem coisas? Não tem nada. Então, eu vou chamar a Thaís para me ajudar aqui. Obrigada, Thaís.
Então, pessoal, a gente teve uma ideia, já que a gente quer construir com participação, como a Marina falou, de chamar o nosso especialista, assessor em inovação, hacker, Pedro Marcum, para facilitar uma dinâmica onde todo mundo vai construir com a gente a justificativa dessa política estadual. Por que São Paulo precisa ter uma política estadual para a primeira infância? É rapidinho, é uma frase, o Marcum vai explicar muito melhor do que eu, mas a gente vai contar com a participação de todos vocês. Então, só explicando, todo projeto de lei que a gente coloca, ele tem o texto, e a gente está embasando o texto a partir do Marco Nacional da Primeira Infância e de experiências de alguns estados que já fizeram. E depois ele tem que ter uma justificativa, que a gente coloque o porquê que é importante a gente ter um plano estadual da primeira infância, enquanto lei, que o estado de São Paulo ainda não tem. E o que a gente quer construir junto hoje é essa justificativa. Por que é importante? Então, eu passo a palavra para o Pedro. Bom, oi, todo mundo. E para a Tereza. E para a Tereza. Então é isso, não tem muito mistério. A ideia é vocês pegarem o celular, acessarem bit.ly/participapep. Então peguem o celular, bit.ly/participapep. Vai ter umas questões para preencher, mas a questão basicamente é porque é importante aprovar a política estadual integrada pela primeira infância. A ideia é a gente pegar todas essas respostas depois e passar para os nossos especialistas em legislação para ajudar a compor a justificativa. Tá bom? Então, se alguém tiver com alguma dificuldade... Se alguém, as pessoas do mandato que podem ajudar, se alguém tiver dificuldades, podem perguntar para eles. Então, tem a Carol, tem a Lúcia, tem o Pedro, tem a Dani, tem a Anne, a Raquel... Todo mundo que está de mão levantada pode ajudar. Todo mundo que está de mão levantada pode ajudar. Então, se vocês tiverem dificuldades de entrar, vai atrás de uma pessoa com a mão levantada. E se por alguém não tiver celular e precisar de um celular emprestado, cutuca o amiguinho do lado ou levanta a mão. A gente tem computador também, tem celular, pode emprestar. A ideia só é que, como éramos muitos, a gente achou melhor fazer nos celulares, apesar de que a gente sempre gosta mais de fazer as coisas artesanalmente. Tem papel. Tem 20 minutos para isso. Temos 10 minutos para isso. Quando for terminando aí, vocês começam a se mexer na cadeira só para a gente ter uma contagem de corpos. Vou. Não rolou? Peraí. As crianças merecem. Oi, Ini. Bom dia, tudo ótimo. Sabarina. Eu prestei bem atenção, mas você explicou o que é a tua proposta? Tipo, o que vai ser essa política estadual integrada? Porque como que eu vou dizer por que é importante se eu não sei exatamente do que se trata? Acho que é uma boa pergunta. O que a gente ia passar o texto, só que daí ele é um texto longo. A gente achou que ia perder. Acho que é legal falar primeiro, porque como eu vou dizer que uma coisa é importante se eu não sei o que exatamente é essa coisa? Pelo menos um resuminho. E no primeiro estado tá tipo um vazio. Tem uma federação e no município. Sim. Sim. Principalmente colocar como os programas do PPA, planejamento urbano, que todos os programas do governo do estado são divididos em PPA e depois o orçamento é dividido por esses programas. A gente pode conseguir acompanhar o projeto, o orçamento da saúde, o orçamento da assistência social, o orçamento da educação, da creche, tipo, Tem uma pasta, não tem um lugar só para onde vai o dinheiro para a primeira infância. Ele vai, tipo, a saúde está fazendo um programa para a primeira infância e ela recebe algum valor. E sempre vai continuar indo para as pastas, porque é integrado e sobre a pasta, né? Só que o que ele não tem é um jeito que a gente possa ver quanto que tem. Quanto que a gente está investindo, qual é o investimento. Tanto está sendo investido, a ideia é enxergar, tanto está sendo investido através da pasta da educação, tanto através da pasta da saúde.
Só interessadas pelo tema. Isso entrou a partir da lei do ano passado. São Paulo tem desde o ano passado o plano e entrou. E daí eles conseguiram ver quanto que eles investiram no primeiro fase. E esse ano eles conseguiram falar, então a gente vai aumentar em 30%. E daí vai dar R$1 bilhão. E daí isso é muito importante, a gente consegue fazer a mensuração. É uma das coisas que tem no plano. Então, acho que o principal é a institucionalizar a comunidade, que é um projeto de vida, é uma obrigação do Estado. Eu podia ter anotado já a resposta. Por que é importante? Porque, tipo, tá maravilhoso. Muito obrigada. Não concordo com a Marina. Obrigada a vocês. Pessoas, então, você tem. Pode criar 60. Acho que é possível, sabe? Varia entre 17 e 20 pessoas, nunca dá pra contar. É importante que vocês falam do PPA, acho legal. Isso é baseado Olha, em evidências, Thaís. Nossa, tira uma foto, por favor, tira uma foto. Está pensado nessa política, botar um pouco do PPA, que a política a gente vai botar para as pessoas, mas o que é a política? Deve ter quando de botar o PPA e de institucionalizar enquanto lei. Então a gente pode ter 2 palavrinhas sobre isso, e dar mais 3 minutos e acabar. Tá bom. Pessoal, a gente tem mais 3 minutinhos aí, tá? Vamos só manter a concentração, para a gente é muito importante mesmo essas respostas de vocês. E uma coisa importante é quem tiver qualquer dúvida sobre o que é essa política que a gente está falando, que é a política estadual de primeira infância, a gente tem o texto disponível também para quem quiser ler, mas é basicamente trazer o marco legal de primeira infância para o âmbito do Estado, para que a gente possa começar a direcionar quais são as políticas públicas, programas que a gente precisa. Como é que a gente fala de orçamento? A gente precisa ter um documento base para garantir que o que a gente está falando é possível. E para fazer isso, a gente precisa instituir uma política integral de primeira infância no Estado de São Paulo. Quem tiver qualquer outra dúvida, eu também estou disponível para responder. E a gente tem a Laura, do nosso mandato, e o João Rezende, também, que são os nossos assessores parlamentares técnicos na produção legislativa. Vou chamar o Marcon para finalizar. Alguém não conseguiu fazer? Pode só levantar a mão. Então, já foi. Obrigada. Vamos chamar o Marcum, então, para encerrar, para a gente descobrir o que é que saiu. Ele precisa de 10 minutos. Então, a gente faz 10 minutos. Ah, beleza. Aí, eu... Então a gente vai fazer o seguinte, o Marcon precisa de um tempinho para compilar o que vocês, com a contribuição de vocês, mas a gente queria aproveitar e passar a fala. Vou compor uma mesa rapidinho, porque a gente acha que é importante passar. Queria chamar a vereadora Soninha, o vice-prefeito Zitune, não estou vendo ele, mas ele está por aqui, e a professora Ana Chiesa.
Oiê. Ele falou também. Oi. Tudo bom? A gente fala isso? Pode falar. Bom dia. Muito bom estar aqui. Trago uma saudação também da Poliana Gama, que é secretária de Educação de Ubatuba, que já tem algumas coisas bem interessantes instituídas para a primeira infância. Pelo que eu entendi, na semana que vem eles vão ter uma participação do que foi a oitiva das crianças, né? De uma escuta super caprichada. Eles estão bem contentes, entusiasmados com o resultado. Um pouco vou chover no molhado, mas tudo bem, não custa lembrar. Que bom que tem uma iniciativa dessa na Assembleia Legislativa, porque a gente fica em Câmara Municipal o tempo todo lidando com as falsas fronteiras político-administrativas, né? Essa semana, a Comissão da Criança e do Adolescente, que eu presido na Câmara Municipal, tratou de crianças e adolescentes em situação de rua. E como não tratar disso em termos metropolitanos, ou indo além, né, tratando também da Baixada Santista. Tem lá um inquérito civil do Ministério Público falando sobre os impasses relacionados ao recâmbio de crianças que descem a serra num trem de carga para passar o fim de semana na praia, muitas vezes desacompanhadas, outras acompanhadas de um adulto que não é exatamente a melhor companhia que elas podiam ter. Então, claro, não estou falando aqui exatamente de primeira infância, mas primeira infância incluída em todas as dificuldades, os desafios, a complexidade da população em situação de rua. Então, a gente precisa trabalhar, né, não só numa frente parlamentar, mas numa frente interparlamentar, né, envolvendo mandatos legislativos de várias esferas, e fico muito feliz e não esperava outra coisa, com a preocupação, como a Marina disse, com impacto, com realmente promover mudanças, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que a gente faz para trazer mais mulheres para a política? Aí eu falo, então, uma das coisas a gente precisa pensar um lugar para as crianças, porque é mais frequente que as mulheres se ocupem das crianças, né? Assim, você pode ir no evento sábado? Posso, se eu puder levar minha filha. Minhas filhas com 5, 6 anos de idade não brincavam nem de casinha nem de escolinha, brincavam de reunião. Então, é bom ter essa preocupação aqui, pronto, traduzida de imediato, né? Que a gente construa um bom texto é fundamental, uma boa lei, uma boa política, prevendo responsabilidades e atribuindo competências. Às vezes, nas leis, a gente diz que tal coisa tem que ser feita, mas não diz por quem, ou não dá as condições para que realmente seja feita. Por exemplo, orçamento, recursos financeiros. E depois que preveja boas formas de controle social, participação e avaliação e monitoramento, para que, de fato, bons textos, e a gente tem bons textos até neste país, mas que bons textos resultem realmente em impacto na sociedade. Parabéns aos envolvidos. Muito obrigada. Olá, bom dia. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse lançamento. Acho que essa é uma iniciativa extremamente necessária e inspiradora, porque a gente, do ponto de vista da academia, da universidade, a gente não tem dúvida da relevância e da importância de melhorar o começo da vida para a gente ter uma sociedade mais justa e mais equitativa, né? Agora, muitas vezes a gente, pegando o gancho aqui da vereadora Soninha, né, a gente tem bons textos no âmbito do discurso, dos documentos oficiais, mas a gente não tem ações concretas na prática para que esses textos
avancem para mudanças necessárias. E a gente, no Brasil, acho que o texto mais importante é o Marco Legal da Primeira Infância, né, que foi exatamente promulgado no Dia da Mulher. Então, a gente tem, a partir de 8 de março de 2016, a gente pode comemorar duplamente os avanços no sentido da equidade de gênero, mas também o Dia da Primeira Infância, né? Os avanços no sentido da primeira infância. O Estado de São Paulo conta com experiências muito ricas, e eu acho que a cidade de Cabreúva é um exemplo aqui de um programa que foi uma parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal com o governo de São Paulo, e em 41 municípios a gente trabalhou o fortalecimento de práticas intersetoriais no sentido de promover, assegurar o desenvolvimento infantil integral. Ubatuba é um dos 41 municípios. E agora existe também uma iniciativa de expansão para outros municípios. E a gente sabe que a grande responsabilidade para o cumprimento das ações do Marco Legal é do âmbito municipal, mas a gente precisa do Estado fazendo o papel de fomentador, apoiador, de apoio técnico, né? E aí não dá para pensar em uma ação conjunta sem o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a gente tem que pensar que é uma responsabilidade de todos, né, de quem produz evidências, de produção de indicadores, de brechas no orçamento, de monitoramento e avaliação, de construção de novas práticas que tenham efetividade e de estarmos o tempo todo junto com os diferentes grupos sociais da sociedade também, para a gente não cair na falsa armadilha de ter um único programa ou de ter uma norma única para todo mundo, porque a gente tem que valorizar a pluralidade e a diversidade das infâncias no país, né? Então, eu gostaria só de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, e no que pudermos contribuir enquanto universidade, Núcleo Ciência pela Infância, né, podem contar com a gente. Muito obrigada e parabéns. Bem, bom dia, muito feliz em estar aqui também. O mandato da Marinello é um mandato especial, porque realmente tem uma sensibilidade muito grande, e a prova disso é essa primeira frente parlamentar aqui da infância. É muito... Se eu pudesse elencar aí um ranking das políticas, Soninha, eu acho que a política da primeira infância seria a política das políticas. Não daria para nós iniciarmos de outra forma que não fosse essa. Eu tive a honra de estar lá com o Eduardo Queiroz, no Maria Cecília Souto Vidigal. À época, nós, dentro do gabinete da CECEL, que era uma solução também diferente, que era a plataforma colaborativa, a gente falava de educação, cultura, esporte, lazer, cidadão pleno. Nós falávamos de políticas preventivas da saúde dentro das escolas, e isso temos inúmeras limitações. Um exemplo disso é o investimento do orçamento da educação em enfermeiros, por exemplo, dentro da escola, em saúde pública dentro da escola. Então, eu acho que o diálogo de fontes, diálogo orçamentário e brechas orçamentárias, muito bem falou a professora, é central para que a gente dê um salto à frente. A minha sugestão, eu acho que nós poderíamos trabalhar um marco legal, eu sou advogado, professor de Direito, é importante, mas temos muitas legislações interessantes. Eu acho que mais do que um marco legal é um manual de boas práticas na primeira infância. Quem sabe poderia ser uma primeira tarefa, um manual e uma comunicação muito robusta para sensibilização
do executivo. O legislativo, eu acho que o debate começa a crescer bastante, mas o executivo é quase zero. Eu venho dialogando com alguns centros de poder, principalmente cidades menores, não está na pauta. É uma política de borda, a política da primeira infância. Eles falam de educação, lato, mas falam de primeira infância como uma política, um cornerzinho, uma política bem tacanha, marginal e que não vai alcançar os anseios da sociedade. E sem essa política, impossível nós tocarmos outras políticas. Então fica aqui uma saudação, acho importante, o que eu puder ajudar, já me inscrevi também no site e estou muito empolgado com esse propósito e com essa tarefa de construir essa solução. E minha proposta, de novo, vamos fazer um manual. Valeu, obrigado. Adoro propostas. Obrigada, mesa. Agora a gente tem 2 momentos. Um momento que é para poder passar a voz para quem se inscreveu. Eu vou começar com o Jorge Vinick, da Rede Nossa São Paulo. Eu queria pedir, eu vou chamando o nome, vocês levantam a mão, que daí eu levo o microfone. E chegou em mim a informação de que tem criança querendo falar, então daqui a pouco eu vou ir atrás para vocês falarem, tá bom? Bom, bom dia a todos e a todas. Eu quero parabenizar a iniciativa que vocês estão tendo com relação a criar essa frente parlamentar. Espero que a frente avance, porque aqui eu já acompanhei algumas frentes que o pessoal se reúne e tal, mas não tem consequência. Acredito que essa vai ter, até porque as pessoas que estão envolvidas, e vocês todos e todas, querem fazer essa diferença. O que eu queria, eu integro a Rede Nossa São Paulo, é uma organização da sociedade civil, eu acho que quem quiser conhecer mais pode conhecer. Espero que as nossas ferramentas que nós estamos desenvolvendo e aperfeiçoando, o Observatório da Primeira Infância, vocês podem entrar lá, ele vai ser aperfeiçoado e a gente quer que ele seja um instrumento para acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas e que seja uma ferramenta útil, seja para os gestores públicos, seja para a sociedade civil. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu ouvi muita gente, eu acho que é muito bom saber que essa questão da primeira infância, das crianças, é uma causa, e todo mundo assume isso. E eu acho bom, e a gente tem que avançar nisso. Existem informações hoje, e que acho que a maioria conhece, de que nessa fase da nossa vida, ela é determinante para o que a gente vai ser. E o problema, não é o problema da gente saber isso. O problema, e também a solução é que os bichos, homens, mulheres, nessa idade, eles precisam de todo o cuidado, eles dependem totalmente, e dependem dos adultos. Então, quando a gente fala de primeira infância, nós temos que mirar os adultos, porque, na verdade, tanto a salvação como a condenação vem dos adultos. E, lamentavelmente, ainda, apesar das consciências estarem se abrindo, ainda há um desconhecimento. Acabaram de falar aqui que as pessoas não sabem, o poder público ainda age de forma inconsequente sobre a importância dessa fase de vida. Né? E nessa fase de vida tem três coisas que são vitais. Uma é o alimento, que a criança precisa comer para desenvolver a sua parte física. A outra é afeto. O afeto é vital, o cuidado é vital. E isso não tem lei que obriga alguém a ter afeto. Mas se a criança não tem afeto, não tem segurança, ela não consegue se desenvolver o seu potencial. E a outra é ter estímulos, claro, né? Então eu acho que, eu sei que o tempo terminou, eu quero dizer que a gente está comprometido com vocês, vamos construir junto. A Thaís, inclusive, tem ido nas reuniões do GT, o GT reúne, o GT de Criança e Adolescente da Rede Nossa São Paulo reúne várias organizações que atuam, e eu espero que a gente possa contribuir e construir junto, porque, na verdade, nós estamos falando do nosso futuro, né? Para que a gente supere essa fase que nós estamos vendo de lideranças do país todo, esse caos todo que está acontecendo, e a gente pode agregar um famoso ditado popular que fala: será que não teve infância? Que infância que teve ele para ser desse jeito? Então, eu espero que a gente possa construir junto,
que é uma causa que vale a pena e muito importante. Obrigado. Só contar que eu estava lá atrás e escutei uma das crianças falando com a Thaís. Thaís, que horas acaba? Thaís, a 1. Ele, não, eu queria que não acabasse nunca mais. Vou passar a palavra para a Marilena Flores, do IPA Brasil. Falar de pé, que eu não consigo falar sentada. Bom dia a todos, a todas. E eu gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui presente, que eu sou uma das veteranas nessa luta. Deixa eu passar aqui, assim eu vejo todo mundo. Nessa luta pela criança, que eu trabalho desde os anos 60, né, nessa área de desenvolvimento infantil, e que ainda era muito incipiente. E desde 82 eu conheci a IPA, que é a International Play Association, e em 97 eu fundei o ramo brasileiro. E a nossa função, a nossa missão é proteger, preservar e promover o direito de brincar. Eu vi aqui que todo mundo falou na educação fundamental, né, que é fundamental para a criança, na saúde, mas brincar também é fundamental, não é opcional. É fundamental no desenvolvimento infantil. Atualmente existem pesquisadores no mundo inteiro que atestam isso, né, em livros, em universidades, e aqui a pessoa que me antecedeu falou de algumas coisas assim, importantes que as crianças precisam. Afeto, né, estímulo. Né, o estímulo é o brincar, porque é o estímulo que nos faz sentir que estamos vivos. Então, conversar com o outro, brincar, cantar, dançar, é o estímulo que a criança precisa, para que ela tenha o direito de se sentir viva, né? O reconhecimento, porque a gente vê por aí, não sei se recentemente houve aquele evento triste no Rio de Janeiro, em que a pessoa dizia, não, eu só queria entrar na história. Então, é uma criança que não teve reconhecimento da existência dela. Nós precisamos reconhecer a criança e a importância dela. Não é? E a atividade, vocês estão vendo aqui, nenhuma criança está parada, sentadinha. Isso é parte do desenvolvimento infantil. Brincar oferece tudo isso. Nós trabalhamos, agora estamos capacitando educadores, capacitamos agentes do brincar. A nossa presidente, a Janine Dodge, ela está lá no Centro Paula Souza, nós temos um curso de qualificação gratuito. Nós temos curso, estamos capacitando jovens, e agora o último projeto que está finalizando é capacitando 400 idosos no município de São Paulo, para serem os guardiões do brincar, porque nós acreditamos muito no papel dos avós, na preservação desta capacidade da criança de brincar. Né? São os avós, a gente vê hoje em dia as crianças brincando cada vez menos. E eu termino uma frase com do Khalil Gibran, que diz, crianças precisam de raízes e asas. Raízes para se sentirem seguras e asas para voar. E o brincar oferece tudo isso. E os avós, temos aqui uns representantes de avós, né? Temos outros avós, são esses guardiões do brincar. Então, eu faço um apelo de que grupos de idosos, que avós também façam parte e que o brincar seja um dos eixos dessa política, dessa lei que está sendo aqui orquestrada por tanta gente. Muito obrigada. Só para a nossa organização, queria pedir algumas coisas. Uma, o Carlos está lá atrás com uma plaquinha para a gente organizar o tempo. E a outra, eu pensei agora, e acho que a Thaís já deve ter pensado, porque toda vez que eu penso alguma coisa, a Thaís já pensou ela antes, é que as organizações sociais que vieram e que quiserem se apresentar, a gente podia fazer a frente virar um hub, daí a gente compartilha as informações das organizações, porque senão, se cada um quiser apresentar a organização, a gente não consegue caminhar. Então, só para a gente organizar o nosso tempo. Agora eu vou passar a palavra para a Caroline e para a Clarice, do Ocupa Mãe e Ocupa Criança. Olá, sou Carolina. Essa aqui é a Clarice. Eu, junto com a Alice, que está por aí, ali, e a Lígia, que não pôde vir, a gente está com um movimento que chama Ocupa Mãe, depois se vocês puderem curtir nas redes sociais. A ideia é levar, né, essa questão da maternidade das crianças para os locais políticos. Então, a gente incentiva que as mães entrem nos conselhos, né? Conselho participativo, Conselho da Saúde, Conselho de Parques, Conselho de Escola. E de tanta gente em reuniões, igual a Soninha falou, com as crianças, a minha filha criou o Ocupa Criança, iniciativa dela,
Então, ela na escola dela, a gente conversou com a professora, a gente conversou com a diretora, e aí ela sentou em roda, né, com os outros alunos do primeiro ano de uma escola pública municipal, fundamental, e os alunos discutiram o que eles queriam melhorar na escola, né? Não foi isso? E aí 90% decidiu que eles queriam um parquinho. Então, assim, fundamental, onde geralmente tem escolas fundamentais que nem parquinhos têm, a escola dela tem um parquinho bom, eles querem parquinho. E aí a professora, né, para honrar, né, esse movimento, ela imprimiu vários recortes de parquinhos, né, e as crianças fizeram umas colagens, então agora na escola é cheio de colagem das crianças sobre parquinho. E aí a gente fez esse movimento em casa, então tá ali os dois, a minha menorzinha também fez o parquinho dela. E interessante que a professora pôs brinquedos para as crianças com deficiência, então tem balanço lá que a professora procurou a imagem e assim, para as crianças faz sentido que as crianças com deficiências brinquem, né? Porque hoje a gente tem o sistema de inclusão das crianças com deficiência, só que não tem parquinho, né? Então, as crianças, que inclusão é essa que uma criança não brinca com as outras? Que a criança vê que a criança que tem deficiência não está brincando, né? Você quer falar? Não. Então, é isso. Eu sou Carolina, do Ocupa Mãe. Quem puder curtir a gente nas redes sociais, a gente super agradece. Obrigada. Então, eu vou reforçar. Eu falei que era o Carlos, mas não é o Carlos, é a Maiara que está com a plaquinha. Agora a palavra para a Assunção. Bom dia a todos. Eu, Assunção, atuo em justiça arbitral, especificamente contratos de parceria público-privadas. Por isso, eu acredito que, se nós tivermos uma excelente primeira infância, nós não teremos que fazer contratos de parceria público-privadas para a construção de presídios. Então, nesse sentido, quando se fala em poderes no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, eu gostaria de retirar, como sugestão da minha parte para vários assuntos, retirar o judiciário, que já tem muitos processos, a Defensoria Pública, o Ministério Público, muitos processos dessa área social, que, infelizmente, ao acompanhar mandados de cumprimento de sentença, demora e é mera liberalidade do gestor e não existe a obrigatoriedade de cumprir, então eu coloco como sugestão a justiça arbitral para que sejam cumpridas pelos gestores públicos para responder criminalmente se não fizer e não cumprir simplesmente os seus planos de governo. Eu estudo isso há 20 anos e eu gostaria que todos soubessem que tudo que se realizar uma atividade que realmente irá para a prática é prender agente público, político, que não cumpriu sua obrigação. Muito obrigada. Obrigada, Assunção. Agora a gente vai escutar a Antonieta da OCA, Associação de Aldeia de Carapicuíba. E na sequência é a Raquel da Visão Mundial Brasil. Raquel, se você quiser vir vindo para o centro, para frente já. Acho que é melhor que daí você vê a plaquinha do minuto. Bom, eu sou a Antonieta, represento a OCA. A OCA é uma organização da sociedade civil que há 23 anos trabalha com a cultura da infância e a cultura brasileira. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Abro esse espaço para que Carapicuíba também, que é um lugar muito carente e necessitado de ações como essas, porque a gente tem uma carência de espaço, mas também uma vulnerabilidade muito grande. Então, eu fiquei também muito feliz de ver que a deputada abriu um chamamento público para as emendas parlamentares, para os projetos. Então, eu acho que isso compõe ainda mais uma democracia. Então, eu vim aqui me apresentar e dar um salve e agradecer pela oportunidade. Obrigada, Antonieta. Queria falar que a gente tem pais também do gabinete, o pai da deputada, os pais do Carlos, quem não trouxe filho trouxe pai. Então, vou passar a palavra para a Raquel e a próxima é a Clélia Rosa. Clélia, se você quiser começar a vir para frente. Bom dia. Em nome da Visão Mundial Brasil, primeiro agradeço por esse espaço. A Visão Mundial é uma organização global, humanitária, que atua com foco em proteção, advocacy e emergência. Primeiro aqui eu vim compartilhar algumas coisas que nós temos feito. O primeiro é o projeto Sim Eu Existo, lá em Fortaleza, que é para garantir que todas as crianças tenham registro civil
E também adolescentes, porque existem muitos adolescentes que ainda não têm registro civil ainda, então a gente tem feito esse movimento junto com a Prefeitura de Fortaleza para garantir que essas crianças tenham registro civil. No Brasil, a gente atende em torno de 70 mil crianças em diferentes estados. Estamos com uma ação lá em Roraima, com a Acnur e com a Unicef. A gente fez agora o torneio Brasil-Venezuela para integrar as crianças venezuelanas com as crianças brasileiras. E tem sido uma experiência muito legal para a gente. E aqui em São Paulo, a gente está com o MJ Pop Escola, monitoramento jovem de políticas públicas. Nós estamos em 2 escolas, formando os alunos politicamente e ensinando como que eles podem monitorar as políticas públicas de educação. E eu acho que isso pode ser um começo muito bom para integrar jovens e crianças e adolescentes na política e para que eles entendam seus direitos e, assim, cobrem os representantes do Estado e da cidade que as políticas públicas sejam efetivas. A Visão Mundial se coloca disponível para participar, para conversar e para desenvolver um trabalho aqui em São Paulo. E é isso, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Clélia Rosa, que é da GL10, e antes disso eu queria chamar a Marisa, que é mãe e pesquisadora, para também ir chegando aqui na frente com a gente. Obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Eu quero primeiramente parabenizar a deputada Marina Elô e a bancada ativista por essa iniciativa de extrema importância, né? Não existe infância desconectada do universo adulto. Então, se o adulto não tiver boas condições, obviamente, a criança não vai estar em boas condições. Então, é fundamental olhar para a primeira infância, sem dúvida, mas é fundamental olhar para essas famílias. A outra coisa é que as infâncias são múltiplas, né? O estado de São Paulo é imenso, o Brasil é imenso. Então, eu acho importante a gente direcionar o nosso olhar para a primeira infância no contexto urbano, como é o nosso, né? Mas é fundamental a gente olhar para as infâncias quilombolas, para as infâncias ribeirinhas, para as infâncias do movimento de moradia, para as infâncias imigrantes. São muitas infâncias e cada infância tem uma especificidade, né? A outra coisa, só para finalizar, é que, de modo geral, todas as crianças estão frequentando a escola e a creche. Se não todas, mas uma grande maioria estão nas escolas e nas creches. A escola e a creche é o segundo lugar onde a criança passa maior tempo da sua vida, né? Ela está com a família, o segundo maior tempo é nessa instituição, creche, escola. Então, acho fundamental a gente olhar para esse espaço, creche, escola, e efetivar esse espaço como uma grande rede de proteção para a infância. É a partir da escola, eu acredito, eu sou educadora, eu acredito que é a partir da escola que a gente consegue efetivar uma grande rede de proteção para essa infância. As crianças estão lá todos os dias, né? Então, se tem uma segunda pessoa que conhece muito bem as infâncias, são as educadoras, é o espaço educacional. É isso, obrigada. A gente vai escutar, então, a Marisa, e quero pedir para a Maria Lúcia já se movimentar aqui para frente, por favor. Queria reforçar o tempo. Você primeiro? Então vai. Bom dia a todas e todos. Eu sou mãe do João Augusto e da Luísa, que estão aqui. Sou pesquisadora em educação na área de Sociologia da Infância, na Unicamp, e sou professora de educação infantil. Então, transitar por todos esses espaços, às vezes é conflitante, mas também é bem interessante. Também já fui conselheira tutelar na cidade de São Carlos e vi bem como é que o orçamento municipal não é privilegiado. Oi, meu amor. Dá um pouquinho mais de tempo para ela? Fala. Pode falar. Ali, ó, fala para as pessoas. Então, rapidamente,
duas questões, né? Eu acho que quando a gente fala sobre direito à vida, a gente tem que pensar uma vida, não aquela como Foucault nos ensinou sobre o governamento, né? Do controle da vida, mas e a gente pensa no direito fundamental, a vida está dentro da Constituição, está dentro do EC. O que é essa vida? A vida, o direito à vida é o nascer e o sobreviver? Ou a vida é a dignidade humana? É a humanidade que a gente constrói? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que pensar que nós somos o segundo país mais desigual do mundo. E quando a gente pensa em perda de direitos, a gente não está pensando que a pobreza faz com que os direitos sejam perdidos, mas é a riqueza e a desigualdade que faz com que esses direitos sejam perdidos. Isso é muito importante, a gente não pode perder de vista. Para finalizar, se vocês me permitem, eu gostaria de ler uma poesia minha, rápida, que se chama Sobre os Tempos Vividos. Uma criança tapa seus ouvidos para silenciar os estralos. Estralos que querem lhes fazer estrelas. Que ensurdecem seus devires, mas não emudecem. As balas não serão capazes de calar as infâncias. Censuras não ecoarão em seus corpos. E a luta árdua e nua ainda será por 100 surras. A latrina é apenas o que sai da boca, ou de uma bolsa de colostomia, jamais destino de direitos. As pequenas mãos não se desequilibrarão no peso de uma arma, senão na coordenação de um lápis. Obrigada. Então, de novo, para a gente organizar. A gente tem a Maria Lúcia, que vai falar agora. Na sequência, a Luísa, que é do Guia Fora da Casinha. Depois a gente encerra com o Joaquim, o Henrique e a Manuela, que são crianças. E a gente encerrou as inscrições para a gente poder passar para o Marcum apresentar. Tá, bom dia a todos e a todas. Parabenizo a Marina pela essa iniciativa de criar essa frente parlamentar, que é muito importante para a educação infantil no nosso estado. Eu falo estado, não só no município de São Paulo. Eu faço parte de um comitê de monitoramento e avaliação da educação infantil das creches, pelo Ministério Público. Isso foi iniciado em 2010, justamente com um movimento de moradia, um movimento de mulheres dentro das comunidades, né? Dentro das nossas favelas. E nós fizemos um movimento de vaga de creches, que não tinha as nossas crianças, tudo fora da creche, as mães sofrendo a violência e as crianças também sendo violentadas nas suas casas. Nós fizemos esse movimento de creche para todos e abriram esse comitê, iniciaram esse comitê com o Ministério Público, para que fosse monitorado as vagas, a construção de creches, vagas de creches em entidades particulares. Inclusive, eu achava que até o pessoal do Jornal São Paulo iria falar que eles fazem parte também. Mas isso é só uma proposta também, Marina, que se junte com o Ministério Público para fazermos esse trabalho, para crescer, e que outras entidades, a educação, a saúde, o meio ambiente, que também que é muito importante, que é a respeito da segurança alimentar, que nós trabalhamos muito, e é um grande nó, que é a respeito da segurança alimentar das nossas crianças e adolescentes, dentro das creches, nas escolas públicas. Então, nós podemos trabalhar todos juntos. E esse movimento é muito importante. E que outros vejam também e façam a mesma coisa, para seguir em todos os municípios, nos nossos 645 municípios no estado de São Paulo. Muito obrigada. E eu quero fazer parte, sim, como movimento de mulheres, mulheres que trabalham com mulheres vítimas de violência, com a criança e com o adolescente, e com os agressores também, com os homens, também, que é muito importante também a parceria, e que faça esse trabalho. Obrigada. Eu estou achando que eu fico fazendo pressão aqui, mas acho que tem mais gente fazendo pressão. Eu combinei com eles, tem uma fala e depois são vocês todos, pode ser? Então eu vou chamar a Luísa, que é do Guia Fora da Casinha, que organizou esse lugar maravilhoso para as crianças brincarem. Qualquer coisa.
Oi, gente, tudo bem? A gente começou com um site há 4 anos atrás, um site de agenda cultural, para tornar e exigir dos lugares que se tornassem acessíveis para a família com criança. Então, como a gente divulgava muita agenda cultural, a gente também cobrava desses lugares e acredito que a gente tenha transformado e ajudado a transformar muita coisa aqui. E eu percebi que a gente podia sair do ambiente virtual e começar a estar nos lugares e tornar os lugares acessíveis. Então, muito obrigada à equipe da Marina, a Thaís, por ter abrido esse espaço aí, feito essa bagunça que eu acho que é necessária para os pais estarem, para as mães principalmente estarem. A gente precisa abrir espaço para as crianças. Tá bom? Pronto. A fala tá... Vocês vão se apresentar? Porque eu não sei o nome de todo mundo. Sim. Então vai lá. Meu nome é Joaquim. Meu nome é Manuela. Joaquim. Meu nome é Tomás. Meu nome é Henrico. João! Meu nome é Teresa. João! Vai, fala. Pra mim, criança não trabalha. Criança dá trabalho. As escolas têm lições, mas também deveriam ter mais brincadeiras. Ai, Manuela. As escolas... Aqui na escola! Na escola tem brincadeira, mas é bem pouco. Bom, eu estudo numa escola... Quer parar de soltar pum? Eu estudo numa escola que tem bastante lição e eu me... Sério, para! Por favor, João, para. Bom, voltando, tem bastante lição e... Deixa ele falar. Fala ele parar. Ô, João, por favor. Vai logo, que senão ele vai falar. Vai, Joaquim. Vai. Fala. Bom, não tem muita brincadeira, mas se tivesse a escola seria ideal. Essa escola tem muita lição de casa, mas também é bem divertida. Minha professora é legal e dá muita lição. Que bom que eu sou o aluno mais inteligente da sala. Não se gabe. Você se gaba. Não me gabo muito. Bom, minha professora dá bastante lição, mas é muito divertido. A minha é muito gentil. Tentar resolver. A minha também é muito gentil. As contas difíceis que ela passa e... Banana split. Tereza, você vai falar? A minha professora é legal. Ela dá bastante lição de casa. E eu também sou inteligente. Todo mundo é inteligente. Eu gosto da minha irmã, do meu irmão, e do meu pai e da minha mãe. E dos meus primos. Alguns. Analisando... Os meus primos preferem um amigo de escola do que eu. Bom, analisando a minha classe, sem querer se gabar, bom, eu acho que eu sou o segundo ou primeiro mais inteligente da classe. Acho que merece uma salva de palmas. Sim. Obrigada, gente. Eba, sou PT. Obrigada. Mais uma vez! João, que estridente. Cari. Tá bom? Tchau! Quem chegar por último Queria paga a chamar conta o da Marcum. banana! Marcum! Não estava vendo. Antes do Marcum apresentar um pouco do trabalho que a gente fez com todos vocês, eu queria agradecer os parceiros do evento. O Guia Fora da Casinha, com a Luísa que acabou de falar, a Mãe Solo, na pessoa da Thaís, o Coral As Joanas, na pessoa da Anne, a Casa Mãe, na pessoa da Thaís também, e a Sagres Padaria, que estava uma delícia o pãozinho, mas eu não sei o seu nome. Na Cláudia. Ana Cláudia!
Meu Deus! Bom, gente, então a gente coletou uma série de respostas que a gente, como disse, vai usar depois na confecção da justificativa do PL. E aí, peraí, a gente... Ih, não, peraí. Ah, não, peraí. Eu pensei que vocês estavam na internet. Não, então eu nem sei onde está, peraí. Então, enquanto o Marcum prepara, eu vou passar a palavra para outra Thaís, que também é responsável pela organização do evento, e daí a gente retoma para o Marcum. Olá, tudo bem, galera? Boa tarde. Eu vou chegar um pouquinho mais calma para a gente ir assentando, porque eu já estou sentindo um movimento de almoço colando nas crianças. Primeiro eu queria me apresentar, porque eu estou chegando nisso que se chama Frente Parlamentar. Está muito baixo? Mais alto. Então, eu estou chegando nisso que se chama Frente Parlamentar. Eu sou a Thaís, eu sou a diretora executiva de uma ONG chamada Casa Mãe, e eu trabalho com desenvolvimento de inteligência social para maternidades e infâncias. Eu sou designer por formação e apaixonada por dados, por sei lá o quê, né? Exatas não era o meu rolê. Mas a falta de informação e evidência sobre maternidade e infância me colocou nesse lugar de querer investigar. Então, também sou uma pessoa de referência para vocês a partir de agora. Esse é o Vicente, meu filho, que está louco para almoçar. Eu vou fazer um convite para vocês que fiquem atentos. Na semana que vem, a gente vai mandar um e-mail para vocês, que a gente quer fazer uma investigação junto a todos vocês que já estão se aproximando da frente, para perguntar, eleger um dos 4 eixos, qual vai ser o primeiro eixo de incidência e atuação nossa, como a frente parlamentar, que seria, então, educação infantil, prevenção, abuso, exploração e violência, maternidades, coraçãozinho meu, e também o saúde e bem-estar. A gente iria fazer aqui, mas a gente não quer mais onerar vocês, a energia de vocês. E a gente sabe que o tempo de vocês é importante. Então, agora já rola, gente. Primeiro processo de visualização de dados aqui com o Pedro. Então, só falar que a gente vai escutar o Pedro e depois, na sequência, a gente tem um coral. Então, aguentem mais 15, 20 minutos, por favor. Tá bom, não, é que do jeito que fica parecendo que tem muita coisa para apresentar, mas o que a gente fez aqui foi só uma visualização rápida e simples de tudo aquilo que vocês escreveram, para a gente ter um pouco um feedback direto daquilo que faz sentido para a gente, né? E você vê que as palavras que aparecem, obviamente, são as palavras que ecoaram em várias das falas durante o dia. Depois a gente vai disponibilizar a íntegra dessas respostas, a íntegra do texto do projeto. E esse é o início de um processo que a Thaís vem sempre cobrando muito, que a gente faça de maneira muito aberta e participativa. Então, esperem mais missões e desafios para que a gente possa construir essas coisas de maneira conjunta. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Então, antes de chamar o coral está pronto? Está aquecido? Elas sabem que elas são as próximas? Vou aproveitar para relembrar algumas coisas. Oi, Davi. Queria relembrar que quem não assinou a lista de presença, para a gente é fundamental ter o contato de vocês. Então, por favor, passem aqui na mesa com a Marcela, deixe e-mail, o telefone, para a gente poder continuar se comunicando. Queria relembrar, então, que o projeto de lei que a gente falou hoje, a gente deve apresentar ele aí nos próximos dias. Então, se tiver alguma coisa que você quer muito contribuir, entre em contato com uma das Thaís. Falo pelo gabinete da deputada Marina Elô, mas acredito que também pelo gabinete da bancada ativista, para dizer que a gente está aberto para receber vocês em qualquer momento, contribuições, ideias malucas, ideias não malucas. Agradecer a presença de vocês todos até agora. Oi? Queria agradecer às crianças que vieram e acho que fizeram da nossa manhã muito mais gostosa do que quando a gente senta e só fica escutando, né? Queria parabenizar as